Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Daraci, tenho 74 anos e hoje quero contar uma história da minha vida que vocês não vão acreditar. Uma história de quando eu era novinha, de 18 anos, e tive que escolher entre obedecer minha família ou seguir meu coração. Vocês sabem o que é ser cigana? Cigana de verdade, não é? Pois é, eu nasci numa família cigana aqui em Guarulhos mesmo, nos anos 50. E ser cigano naquela época era muito diferente de hoje. A gente tinha costume, tinha tradição, tinha regra para tudo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem bem. Quando eu nasci, meus pais já tinham decidido com quem eu ia casar. Isso mesmo! Com 5 aninhos de idade, eu já tinha noivo escolhido. Era meu primo Igor, que morava lá no Rio Grande do Sul com a família dele. Como assim, Daraci? Vocês devem estar pensando. Como que escolhem marido para uma criança de 5 anos? Pois é, meninas, assim que funcionava na minha família. Os pais faziam acordo, combinavam casamento e pronto. A gente crescia já sabendo com quem ia casar. Meu pai, Josias, era homem respeitado na nossa comunidade. Ele mexia com cavalo, comprava e vendia terreno, tinha dinheiro bom. A gente era considerado rico para os padrões ciganos daquela época. Nossa casa era uma chácara grande, sempre cheia de parente, sempre com festa, música, comida gostosa. Minha mãe, Rosália, era mulher alegre, dançava muito bem, cozinhava que era uma maravilha. Ela recebia todo mundo de braços abertos. Nossa casa vivia cheia de gente. Fim de semana, então, era festa sempre. Aniversário, batizado, casamento, qualquer coisa era motivo para comemoração. Mas vocês precisam entender uma coisa. Para as mulheres ciganas, a vida era bem difícil. A gente não podia fazer quase nada do que queria. Não podia estudar muito, só até aprender a ler, escrever e fazer conta básica. Para que mulher precisa de estudo? Minha mãe sempre falava. Lugar de mulher é em casa, cuidando de marido e filho. Não podia trabalhar fora de casa também. Não podia sair sozinha na rua. Tinha que usar sempre saia comprida, blusa fechada até o pescoço, cabelo sempre preso. E a coisa mais importante, não podia escolher marido. Os pais que escolhiam para a gente. Mas eu era diferente das outras meninas ciganas. Desde pequena eu ficava olhando as meninas que não eram ciganas, indo para a escola com um uniforme bonito, carregando livro, estudando para ser professora, enfermeira, secretária, e eu ficava com uma vontade danada de ser igual a elas. Daraci, meu pai falava quando via que eu estava insatisfeita. Você tem muita sorte. Igor é bom rapaz, da nossa família, conhece nosso jeito de viver. Vai cuidar bem de você. Vocês vão ser felizes. Só que eu não queria só ser feliz do jeito que os outros achavam que eu devia ser. Eu queria escolher minha própria felicidade, entende? Quando fiz 18 anos, em 1969, a coisa ficou séria mesmo. Igor ia vir de Porto Alegre em dezembro para a gente se conhecer pessoalmente e acertar o casamento. Casamento marcado para fevereiro de 1970. Já tinha tudo combinado. Festa para 500 pessoas, vestido branco encomendado, até lua de mel eles já tinham planejado. Mas acontece que eu estava fazendo uma coisa escondida. Com a ajuda da Rita, que era empregada lá de casa e tinha pena de mim, eu estava estudando. Todo dia de manhã eu saía de casa falando que ia na igreja fazer novena, mas na verdade eu corria para um curso de datilografia lá no centro de Guarulhos. Daraci, a Rita me avisava todo dia. Se seu pai descobrir isso, ele mata nós duas. Mas eu não conseguia parar. Eu amava aquelas aulas. Aprender a bater máquina de escrever, fazer carta comercial, atender telefone. Era tudo que eu sempre quis. E foi nesse curso que eu conheci ele, o professor João. Homem de 28 anos, bonito, elegante, que dava aula de português para nós. Ele tinha um jeito carinhoso de ensinar. Explicava com paciência, nunca gritava com ninguém. E vocês sabem o que ele me disse um dia? Daraci, você escreve muito bem, tem boa apresentação, é dedicada, vai ser uma secretária excelente. Eu ficava vermelha de vergonha e de alegria toda vez que ele falava isso.
Mas eu não contava para ninguém no curso que eu era cigana. Tinha vergonha do preconceito, sabe? Inventei que minha família era muito tradicional, e por isso eu tinha certas limitações. As outras alunas achavam esquisito eu não ter telefone em casa, não poder sair no fim de semana, não poder receber visita. E aí começou a acontecer uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Eu estava me apaixonando pelo professor João. Pela primeira vez, aos 18 anos, eu estava sentindo aquela coisa gostosa no peito, aquela vontade de ver a pessoa todo dia, aquele sorriso besta que aparece sozinho quando a gente lembra dela. E o pior, ou melhor, é que ele também estava gostando de mim. Ficava depois da aula para conversar, perguntava sobre minha vida, meus sonhos. Uma vez ele até falou: "Daraci, eu gostaria muito de conhecer sua família." Conhecer minha família? Vocês imaginam o susto que levei? Como é que eu ia apresentar um professor não cigano para meu pai, sendo que eu já tinha noivo prometido há 13 anos? Foi em outubro de 1969 que tudo ficou mais complicado. Chegou carta de Porto Alegre avisando que Igor estava mesmo vindo em dezembro. E, ao mesmo tempo, João estava cada vez mais interessado em mim, falando em casamento, em futuro. Meninas, vocês conseguem imaginar a situação? Eu, com 18 anos, apaixonada perdidamente por um homem, mas prometida para casar com outro que eu nem conhecia direito. De um lado, minha família que eu amava e respeitava. Do outro, meu coração pedindo para eu ser livre e escolher meu próprio caminho. Como é que uma menina resolve uma coisa dessas? Como é que escolhe entre amar a família e amar um homem? Entre obedecer às tradições e seguir o coração? Eu vivia numa agonia terrível. De dia fingia que estava tudo bem, ajudava a mamãe em casa, ouvia ela e as tias falando dos preparativos do meu casamento. De noite ficava acordada pensando no João, no curso, nos meus sonhos de ser secretária, e o tempo passando, dezembro chegando, Igor vindo do sul para me conhecer e selar nosso destino. Vocês querem saber como essa história terminou? Querem saber que decisão eu tomei? Se obedeci meus pais ou se segui meu coração? Bom, isso vocês vão descobrir nos próximos blocos da minha história. Uma história que ainda me emociona até hoje, aos 74 anos. Uma história de amor, de coragem, de decisões difíceis que toda mulher da minha geração teve que enfrentar de um jeito ou de outro. Porque no fundo, toda mulher já teve que escolher entre o que os outros esperavam dela e o que ela realmente queria ser. Me digam aí nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Já tiveram que escolher entre família e amor? Entre tradição e sonho próprio? Quero saber de onde vocês são também. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque essa história ainda está só no começo. Nossa família morava numa chácara grande na periferia de Guarulhos, bem diferente da cidade que vocês conhecem hoje. Em 1969, Guarulhos ainda era pequenininha, mas parecia interior. Nossa propriedade ficava numa região que só tinha mato, alguns sítios e outras famílias ciganas espalhadas por ali. A casa era construção antiga, de tijolo, pintada de amarelo bem clarinho. Tinha uma varanda enorme na frente, onde a gente ficava conversando no fim da tarde, e um quintal imenso atrás, cheio de árvore frutífera. Tinha pé de manga, de goiaba, de jabuticaba. E sempre tinha cavalo no pasto dos fundos. Papai Josias acordava todo dia antes do sol nascer para cuidar dos animais. Ele tinha uns 6 cavalos, todos bonitos, bem tratados. Alguns eram para venda, outros para as festas ciganas. Porque cigano que se preza chega na festa montado em cavalo, não de carro. Era questão de orgulho, de tradição. Daraci, ele me chamava cedinho, vem cá ajudar com os bichos. Eu adorava essa hora do dia. Dava ração, penteava a crina dos cavalos, conversava com eles como se entendessem cada palavra. Papai sempre falava que eu tinha dom para lidar com animal. Pena que você é mulher, ele suspirava. Se não podia me ajudar com os negócios. Pena que você é mulher. Essa frase eu ouvi a vida inteira. Pena que você é mulher, se não podia estudar mais. Pena que você é mulher, se não podia trabalhar fora. Pena que você é mulher, se não podia escolher seu caminho. Como se ser mulher fosse defeito, castigo de Deus.
Mamãe Rosália acordava logo depois do papai. Mulher forte, trabalhadora, que cuidava da casa e de todo mundo que aparecia. E aparecia gente. Nossa casa vivia cheia. Tio, tia, primo, compadre, vizinho. Mamãe recebia todo mundo, fazia café, matava galinha para o almoço, estendia colchão no chão para quem quisesse dormir. Rosália, as mulheres da vizinhança falavam: sua casa é bênção de Deus. Sempre tem comida na mesa, sempre tem lugar para mais um. E era verdade. Mamãe tinha mão abençoada para a cozinha. Fazia um frango com quiabo que era de lamber os dedos, um arroz doce que derretia na boca, um pão caseiro que cheirava a céu. Mas entre todas as tradições da nossa casa, a que mais me incomodava era o tratamento das mulheres. A gente levantava antes dos homens para preparar café. Servia eles primeiro na mesa. Lavava a louça enquanto eles ficavam conversando na varanda. E depois que terminava todo o serviço da casa, aí sim podia sentar para comer o que sobrou. É assim mesmo, Daraci. Mamãe me explicava quando via minha cara de desgosto. Homem trabalha fora, ganha o dinheiro, sustenta a família. Mulher cuida de casa, dos filhos, do marido. Cada um tem sua função. Função. Como se a gente fosse máquina, não pessoa com vontade própria. Eu tinha uma prima, a Ianca, 2 anos mais nova que eu, que morava na chácara do lado. Essa menina era o oposto completo de mim. Sonhava em casar cedo, ter filho, cuidar de casa. Daraci, ela vivia falando. Você é louca. Quer coisa melhor que ter marido que cuida da gente, casa própria, filhinho nos braços? Mas Ianca, eu argumentava, e se a gente pudesse ter tudo isso e ainda trabalhar fora, estudar, ser independente? Ela me olhava como se eu tivesse perdido o juízo. Trabalhar para quê? Estudar para quê? Homem não gosta de mulher sabida demais. Sabida demais. Outra frase que me perseguia. Qualquer pergunta que eu fazia, qualquer curiosidade sobre o mundo lá fora, sempre tinha alguém para falar. Cuidado, Daraci. Homem não gosta de mulher sabida demais. Nosso dia a dia seguia sempre a mesma rotina. Acordo cedo, café da manhã servindo os homens primeiro, limpeza da casa, almoço, mais serviço, jantar e dormir cedo para começar tudo de novo no dia seguinte. Domingo era diferente, porque sempre tinha festa. Ah, as festas ciganas. Isso sim era a coisa mais bonita do mundo. Todo domingo tinha comemoração para alguma coisa. Aniversário, batizado, noivado, casamento ou simplesmente a alegria de estar vivo. A chácara enchia de gente. As mulheres vinham com vestido colorido e muita joia. Os homens de terno e chapéu. Tinha música ao vivo. Sempre tinha alguém que tocava violão, sanfona, pandeiro. As mulheres dançavam, que era uma maravilha. Rodavam aquelas saias longas, batiam palma, cantavam em dialeto cigano que eu entendia só pela metade. Os homens bebiam, contavam história, faziam negócio e a comida. Minha Nossa Senhora! Mamãe e as outras mulheres cozinhavam desde sexta-feira. Leitoa assada, frango com batata, arroz temperado, farofa com linguiça, doce de leite, cocada, bolo de fubá. Mesa farta que dava para alimentar um batalhão. Olha a Daraci, as tias falavam durante as festas. Moça bonita, já crescidinha, logo logo vai casar com Igor e dar netos bonitos para a família. E todas riam, me beijavam, falavam como ia ser lindo meu casamento. Igor. Sempre voltava nele. Meu primo que vivia no sul, que eu só conhecia por foto e por carta, que chegava de vez em quando. Rapaz bonito, segundo a foto, educado segundo as cartas, mas completamente estranho para mim. Daraci. Papai me mostrava as cartas dele. Olha que rapaz bem educado, que letra bonita. Ele está estudando comércio lá em Porto Alegre, vai saber cuidar bem de você. Eu lia as cartas e era tudo muito formal, muito educado, mas sem nenhum carinho. Ele falava sobre tempo, sobre os cavalos da família, sobre planos para nosso casamento, mas nunca perguntava o que eu pensava, o que eu sentia, o que eu queria. Teve uma carta que me marcou muito. Igor escreveu:
Prima Daraci, espero que esteja se preparando para ser boa esposa. As mulheres da nossa família são conhecidas por ser trabalhadeiras e obedientes. Tenho certeza que você seguirá essa tradição. Trabalhadeira e obediente. Era isso que esperavam de mim, uma máquina de trabalhar e obedecer, sem voz própria, sem sonho próprio. Foi nessa época que a Rita chegou na nossa casa. Moça negra, uns 25 anos, que tinha saído da Bahia procurando emprego em São Paulo. Papai contratou ela para ajudar mamãe com o serviço pesado da casa e cuidar um pouco de mim, porque cigana moça não podia ficar sozinha nem para ir no quintal. Rita era diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Tinha estudado até a 4ª série, sabia ler bem, escrevia cartas para outros empregados que não sabiam. E, principalmente, ela questionava as coisas. Dona Daraci, ela me falou um dia que estávamos lavando roupa no tanque. Por que a senhora não estuda? Moça inteligente como a senhora podia aprender tanta coisa. Ah, Rita, minha família não deixa. Dizem que mulher não precisa de estudo. Ela balançou a cabeça. Isso é bobagem. Mulher que sabe ler e escrever bem não depende de ninguém. Pode trabalhar, pode se virar sozinha se precisar. Se virar sozinha. Conceito completamente novo para mim. Na minha família, mulher sempre dependia. Do pai quando solteira, do marido quando casada, dos filhos quando viúva. Nunca sozinha, nunca independente. Rita plantou uma sementinha na minha cabeça que foi crescendo todo dia. E quando essa semente encontrou a oportunidade de ir para aquele curso de datilografia, aí foi que minha vida começou a mudar de verdade. Porque foi lá, naquelas aulas escondidas, naquele mundo diferente do meu, que eu conheci o professor João e descobri que existia outro jeito de viver. Jeito onde mulher podia sonhar, estudar, escolher. As regras para a mulher cigana eram mais rígidas que grade de prisão. Desde pequena, a gente aprendia o que podia e o que não podia fazer. E olha que a lista do não pode era muito maior que a do pode. Não podia estudar além do básico, ler, escrever e fazer conta de somar e subtrair. Para que mulher precisa saber mais que isso? Tio Pepe sempre falava quando vinha nos visitar. Vai fazer o quê com tanto estudo? Virar professora solteirona? Não podia trabalhar fora de casa. O trabalho da mulher cigana era dentro do lar. Cozinhar, limpar, lavar, passar, cuidar de criança, servir o marido. Trabalho fora é coisa de mulher que não tem homem para sustentar, mamãe dizia. Mulher casada que trabalha fora está passando vergonha para o marido. Não podia sair sozinha na rua. Sempre tinha que ter alguém da família junto. Pai, irmão, primo, ou pelo menos outra mulher mais velha. Mulher sozinha na rua é mulher mal falada, papai repetia sempre. As pessoas vão pensar que você não tem família, que não tem educação. Não podia usar roupa curta, decotada ou apertada. Saia sempre embaixo do joelho, blusa fechada até o pescoço, manga comprida mesmo no calor. Seu corpo é sagrado, mamãe explicava. Só seu marido pode ver. Mulher que se mostra é mulher sem vergonha. Não podia conversar com homem estranho. Só podia falar com parente ou com homem mais velho que fosse amigo da família. E mesmo assim, sempre baixando a cabeça, respondendo só o necessário. Mulher falante é mulher atrevida. As tias sempre comentavam. Homem gosta de mulher quietinha, respeitosa. Não podia escolher marido. Isso era decisão dos pais, que levavam em conta família, tradição, condição financeira, mas nunca perguntavam se a gente gostava do rapaz. Amor vem depois do casamento, papai dizia. Primeiro o respeito, a consideração, a convivência. O amor cresce com o tempo. E, principalmente, não podia questionar essas regras. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer reclamação, e vinha logo a resposta. Assim que sempre foi, assim que sempre vai ser. Essas tradições vêm dos nossos bisavôs, dos nossos tataravôs. Quem somos nós para mudar? Mas eu questionava tudo por dentro. Não falava nada em voz alta porque sabia que ia dar confusão, mas minha cabeça vivia fervilhando de dúvidas, de revoltas, de vontades proibidas. Por que
as meninas não ciganas podiam estudar até virar doutora e eu não? Por que elas podiam trabalhar, ter dinheiro próprio, escolher seu caminho, e eu tinha que aceitar o que os outros decidiam para mim? Por que elas podiam namorar, conhecer vários rapazes antes de escolher um para casar, e eu tinha que aceitar um marido que nem conhecia direito? Era 1969, o mundo estava mudando lá fora. Tinha mulher virando astronauta, engenheira, médica. Tinha moça de família boa trabalhando em escritório, ganhando seu dinheiro, sendo independente. Mas eu, presa naquelas tradições antigas, só podia olhar de longe e sonhar. Meu sonho mesmo era ser secretária. Parece bobagem hoje em dia, mas naquela época ser secretária era profissão respeitada, elegante. Secretária usava roupa bonita, sapato de salto, batom vermelho. Trabalhava em escritório limpo, com ar-condicionado, atendendo o telefone, batendo máquina de escrever, organizando agenda de gente importante. Eu ficava imaginando como seria acordar de manhã, tomar banho, se arrumar toda, sair de casa com pasta na mão, pegar ônibus para o centro da cidade, chegar no escritório e todo mundo falar: "Bom dia, dona Daraci." Como seria ter dinheiro próprio, comprar roupa que eu escolhesse, comer no restaurante que eu quisesse? "Daraci", mamãe falava quando me via meio aérea, pensativa. "Para de sonhar acordada e vem ajudar aqui na cozinha. Sonho não enche barriga nem limpa a casa." Mas eu não conseguia parar de sonhar, principalmente depois que a Rita chegou e começou a me contar sobre o mundo lá fora. Rita tinha trabalhado em casa de família rica em São Paulo antes de vir para a nossa chácara. Ela contava que a patroa antiga era médica, mulher formada, que saía todo dia para trabalhar no hospital. "Dona Daraci", ela me contava com os olhos brilhando. A doutora Marta era respeitada por todo mundo. Ganhava dinheiro bom, tinha carro próprio, viajava para congresso. "Mas Rita", eu perguntava curiosa, "ela era casada?" Era sim, com outro médico, e tinham 2 filhos, mas ela não parava de trabalhar por isso. Os filhos ficavam com babá durante o dia, e de noite ela cuidava deles. Mulher casada que trabalhava fora. Para minha família, isso era escândalo. Mas para mim era revelação. Significava que dava para ter marido, filho e profissão. Não precisava escolher só uma coisa. "E sabe o que mais, dona Daraci?" Rita continuava. A filha dela, menina de 15 anos, já estava estudando para ser advogada. Sonhava em defender mulher que sofria violência do marido. Advogada! Mulher virando advogada. Minha cabeça não cabia de tanta informação nova. Foi Rita quem descobriu sobre o curso de datilografia que funcionava no centro de Guarulhos. "Dona Daraci", ela me contou baixinho, cuidando para ninguém escutar, "tem um lugar lá na cidade onde ensina a moça a bater máquina, a trabalhar em escritório. O curso é só 3 meses. 3 meses. Em 3 meses eu podia aprender uma profissão. Em 3 meses eu podia ter chance de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, de ser independente." "Mas Rita", eu disse desanimada, "meu pai nunca vai deixar. Ele nem sabe que converso com você sobre essas coisas. Se descobrir, vai ficar bravo com nós duas." "Por isso que tem que ser escondido", ela sussurrou. "A senhora sai todo dia de manhã dizendo que vai na igreja fazer novena. Eu cubro a senhora aqui em casa. Ninguém desconfia. Fazer escondido, mentir para minha família, desobedecer meu pai. Era tudo contra minha educação, contra o que aprendi desde pequena. Filha cigana obediente não mente para os pais, não faz coisa escondida, não desobedece." Mas o sonho era mais forte que o medo. O sonho de sentar numa mesa de escritório, de bater máquina de escrever, de usar roupa elegante, de ganhar meu próprio dinheiro. Esse sonho estava crescendo dentro de mim, que nem semente que encontra terra boa. "Rita", eu decidi numa tarde de setembro, "vou fazer esse curso. Mesmo que seja perigoso, mesmo que seja errado, mesmo que dê confusão, eu vou." Ela sorriu da orelha a orelha. "A senhora não vai se arrepender, dona Daraci. Vai ver como é bom aprender coisa nova, conhecer gente diferente." Gente diferente. Essa parte me assustava um pouco. Como será que as outras alunas iam me receber?
Como será que iam reagir se descobrissem que eu era cigana? Como será que eu ia me comportar no meio de gente que tinha vida completamente diferente da minha? Mas a vontade de estudar, de aprender, de realizar meu sonho era maior que qualquer medo. Outubro estava chegando, as aulas iam começar, e eu estava decidida. Não sabia ainda que naquele curso eu ia encontrar muito mais que uma profissão. Ia encontrar um professor que ia mudar minha vida para sempre. Desde os meus 5 anos de idade, eu sabia que ia casar com Igor. Não era conversa, não era talvez, era certeza. Os pais tinham combinado quando éramos crianças, como sempre fazia nas famílias ciganas tradicionais. Igor era filho do meu tio Pepe, irmão do papai, que tinha se mudado para Porto Alegre nos anos 50 para fazer negócio com gado. A família dele tinha prosperado lá no sul, comprando fazenda, criando cavalo de raça, vendendo animal para todo o Rio Grande do Sul. Daraci, papai me contava com orgulho, Igor está virando homem de negócio importante. Tem estudo, tem educação, conhece nossos costumes, vai ser marido perfeito para você. Marido perfeito. Só que ninguém nunca perguntou se eu achava ele perfeito. Ninguém perguntou se eu gostava dele, se tinha vontade de casar com ele, se sonhava em morar no sul, longe da minha família. Era tudo decidido por cima da minha cabeça. As únicas coisas que eu sabia sobre Igor vinham das cartas que chegavam de tempos em tempos e das conversas dos adultos. Pelas cartas, ele parecia rapaz educado, que escrevia bem, mas formal demais. Nunca uma palavra carinhosa. Nunca uma pergunta sobre o que eu pensava ou sentia. Prima Daraci, ele escrevia. Espero que esteja com boa saúde e ajudando bem seus pais. Aqui no sul estou cuidando dos negócios da família e me preparando para nosso futuro casamento. Tenho certeza que será união abençoada. União abençoada. Parecia contrato comercial, não carta de noivo apaixonado. Pelas conversas dos adultos, eu ficava sabendo que Igor tinha 24 anos, tinha estudado até o ginásio, coisa rara para homem cigano, sabia ler e escrever bem e estava aprendendo a cuidar dos negócios da família. Rapaz inteligente, tio Pepe falava orgulhoso quando vinha nos visitar. Tem cabeça boa para número, entende de cavalo, sabe tratar com gente de fora. Gente de fora. Assim que os ciganos chamavam quem não era da comunidade. Igor sabia lidar com gente de fora, o que significava que ele podia fazer negócio, trabalhar, ganhar dinheiro. Qualidade importante para marido cigano. Mamãe vivia me preparando para ser esposa dele. Daraci, ela dizia enquanto me ensinava a cozinhar. Homem gosta de mulher que sabe fazer comida gostosa. Aprende bem essas receitas para quando for para a casa do Igor. Casa do Igor. Sempre falavam casa do Igor, nunca nossa casa ou casa de vocês. Como se eu fosse apenas visita temporária. Hóspede que ia morar na casa dele por favor dele. Homem também gosta de casa sempre limpa e arrumada. Mamãe continuava os ensinamentos. Roupa lavada e passada, mesa sempre posta, tudo no lugar certo. Mulher relaxada, envergonha o marido. Envergonhar o marido. Outro medo que plantavam na gente. Tudo que mulher fazia de errado acabava virando vergonha para o marido. Se queimava comida, era vergonha. Se deixava a casa bagunçada, era vergonha. Se falava demais, era vergonha. Se questionava alguma coisa, era vergonha. As tias também me davam conselho sobre como ser boa esposa. Daraci, tia Carminha falava. Mulher inteligente é aquela que faz vontade do marido parecer ideia dela. Homem não gosta de ser contrariado, mas gosta de mulher que dá opinião esperta. Opinião esperta. Significava concordar sempre, mas de um jeito que o homem se sentisse importante por ter esposa inteligente. E outra coisa, tia Sebastiana completava. Marido é como cavalo, precisa de rédea firme, mas sem machucar. Deixa solto demais, dispara, puxa forte demais, empaca. Comparar marido com cavalo era comum na nossa família. Homem precisava de cuidado, de carinho, de limite, mas sempre com jeitinho para ele não perceber que estava sendo controlado. Em setembro de 1969, chegou carta do tio Pepe avisando que Igor vinha para São Paulo em dezembro.
Chegou a hora dele conhecer a noiva pessoalmente. Papai anunciou para a família toda. Vamos preparar recepção bonita para receber meu futuro genro. Conhecer a noiva pessoalmente. Eu tinha 18 anos e ia conhecer meu futuro marido pela primeira vez. Para vocês terem ideia de como era diferente naquela época, gente de fora achava estranho casar sem namorar, mas para a família cigana tradicional era normal. Casamento não era questão de amor, era questão de conveniência, de tradição, de família. Daraci, mamãe me chamou para conversa séria depois que chegou a carta. Chegou sua hora de virar mulher. Igor é bom partido, família respeitada, homem trabalhador. Você vai ser mulher de sorte. Mulher de sorte. Sorte era ter marido escolhido pelos pais, morar longe da família, obedecer homem que não conhecia, deixar todos os sonhos de lado. Mãe, eu perguntei com o coração apertado, e se eu não gostar dele? E se ele não gostar de mim? Mamãe riu como se eu tivesse falado bobagem. Bobeira, Daraci. Gostar ou não gostar não é importante. Importante é respeito, é consideração, é cada um fazer sua parte. O amor vem depois, com convivência. Amor vem depois. Essa frase eu ouvi a vida toda. Mas eu queria sentir amor antes. Queria conhecer aquela coisa gostosa que via nos filmes, nos livros que lia escondido, nas músicas que tocavam no rádio. Queria sentir o coração disparar quando visse a pessoa. Queria sonhar acordada. Queria sentir saudade. E outra coisa, mamãe continuou. Igor vai morar aqui com a gente por uns meses antes do casamento para vocês se conhecerem. Depois do casamento, vocês vão para Porto Alegre morar perto da família dele. Porto Alegre, longe de tudo que eu conhecia, longe da minha família, longe dos meus sonhos. Viraria esposa de homem que não escolhi, numa cidade que não conhecia, vivendo vida que não era minha. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando no Igor chegando em dezembro, no casamento marcado para fevereiro, na mudança para o sul. Tudo acontecendo rápido demais, tudo decidido sem me consultarem. Levantei da cama de madrugada e fui sentar na varanda. A lua estava cheia, iluminando o quintal inteiro. Os cavalos dormiam em pé no pasto, as árvores balançavam de leve com vento fresco. Meu Deus! Eu sussurrei olhando para o céu. O que eu faço? Como é que aceito casar com um homem que não conheço? Como é que deixo meus sonhos de lado? Mas não tive resposta. Só o barulho dos grilos na noite escura. No dia seguinte, Rita percebeu que eu estava diferente. Que foi, dona Daraci? Está com cara de quem não dormiu. Contei para ela sobre a carta, sobre o Igor vindo, sobre o casamento se aproximando. E agora, Rita? Como é que vou fazer aquele curso de datilografia se vou casar em fevereiro? Ela ficou pensativa por um tempo. Dona Daraci, 3 meses dá tempo de aprender muita coisa. E quem sabe não muda alguma coisa até lá. Mudar alguma coisa. Que coisa podia mudar? Igor era realidade. Casamento era realidade. Tradição milenar era realidade. Eu era só uma menina de 18 anos tentando lutar contra séculos de costume. Mas Rita tinha plantado uma sementinha de esperança. 3 meses. Em 3 meses muita coisa podia acontecer. Foi numa segunda-feira de outubro que comecei minha vida dupla. De manhã cedo, depois de ajudar mamãe com o café da manhã e arrumar a casa, peguei minha bolsinha pequena e anunciei. Mãe, vou na igreja fazer novena pela alma do vô Sebastião. Vô Sebastião tinha morrido no ano anterior, então fazia sentido eu querer rezar pela alma dele. Mamãe nem desconfiou. Vai com Deus, minha filha. Reza um Pai Nosso por mim também. Rita me deu uma piscadinha quando passei pela cozinha. A senhora vai demorar na igreja hoje, dona Daraci? Vou sim, Rita. Tem muita reza para fazer. Era a nossa combinação. Enquanto eu estava rezando, Rita inventava desculpa para papai sobre onde eu estava. Saí de casa com o coração batendo que nem tambor. Era a primeira vez na vida que eu ia fazer alguma coisa escondida, alguma coisa proibida. Cigana moça obediente, não mente para os pais, não sai sozinha, não desobedece.
Mas eu estava fazendo tudo isso. A caminhada até o centro de Guarulhos levava quase 1 hora. Eu ia andando bem rápido, com medo de alguém da nossa comunidade me ver e contar para papai. E se encontro alguém conhecido? Eu pensava nervosa. E se perguntam onde estou indo? Guarulhos, naquela época, era bem diferente de hoje. O centro da cidade tinha poucas ruas asfaltadas, algumas lojas, a igreja matriz, a prefeitura. O curso de datilografia funcionava numa salinha em cima de uma loja de tecidos, na rua principal. Quando cheguei lá, já tinha umas 10 moças esperando na porta. Todas bem arrumadas, com roupa moderna, cabelo penteado, sapato de salto baixo. Eu me senti deslocada com minha saia longa, blusa fechada até o pescoço, cabelo preso num coque apertado. Bom dia. Uma moça loira me cumprimentou animada. Você também vai fazer o curso? Eu respondi baixinho com vergonha. Vou sim. Que bom. Eu sou a Conceição. E você? Daraci. Conceição tinha uns 20 anos. Era filha de comerciante. Já tinha trabalhado numa loja, mas queria virar secretária para ganhar melhor. Secretária ganha quase o dobro de vendedora, ela me contou empolgada. E o trabalho é mais elegante, né? Elegante. Era isso que eu queria. Trabalho elegante, respeitado, onde pudesse usar roupa bonita e me sentir importante. Subimos a escada estreita que dava para a sala do curso. Era um ambiente simples, mas limpo e organizado. Tinha umas 8 máquinas de escrever enfileiradas, algumas cadeiras, um quadro negro na parede. No fundo da sala, uma mesa com uma pessoa sentada, organizando papéis. Quando essa pessoa levantou e se virou para nós, meu coração quase parou. Era um homem de uns 28 anos, alto, moreno, bem vestido, com jeito educado de gente estudada. Usava camisa branca bem passada, calça social escura, sapato engraxado. Cabelo penteado com brilhantina, rosto simpático, olhos inteligentes. Bom dia, moças! Ele disse com voz firme, mas carinhosa. Sejam bem-vindas ao curso de datilografia e secretariado comercial. Eu sou o professor João e vou ser instrutor de vocês pelos próximos 3 meses. Professor João. Só de ouvir o nome dele falado por ele mesmo, eu senti uma coisa estranha no peito, algo que nunca tinha sentido antes. Vamos nos conhecer melhor, ele continuou. Cada uma fala seu nome, sua idade e por que decidiu fazer este curso. As meninas foram se apresentando uma por uma. Conceição, 20 anos, queria ganhar mais dinheiro. Marlene, 19 anos, os pais mandaram fazer curso antes de casar. Sandra, 22 anos, precisava trabalhar para ajudar em casa. Todas com histórias parecidas, mas nenhuma igual à minha. Quando chegou minha vez, eu gaguejei. Sou Daraci, tenho 18 anos e quero aprender uma profissão. Muito bem, Daraci. Professor João sorriu para mim e eu senti o rosto esquentar. E qual profissão você pretende seguir? Secretária, respondi baixinho. Sempre sonhei em ser secretária. Sonho lindo, ele disse, e pareceu sincero. Secretária é profissão importante, respeitada. Com dedicação e estudo, tenho certeza que você vai realizar esse sonho. Vai realizar esse sonho. Fazia tempo que alguém falava dos meus sonhos como se fossem possíveis, não como bobagem de menina maluca. A primeira aula foi sobre postura e apresentação pessoal. Uma boa secretária precisa ter boa aparência. Professor João explicava andando entre nossas carteiras. Roupa sempre limpa e passada, cabelo arrumado, unhas limpas, postura ereta. Ele parou na minha frente e disse gentilmente: Daraci, sua postura está perfeita. Costas retas, ombros para trás, cabeça erguida. Assim que secretária deve se portar. Eu fiquei vermelha de vergonha e de alegria. Era a primeira vez que um homem que não fosse da família me elogiava. E que elogio! Disse que eu tinha jeito para ser secretária. Depois ele ensinou sobre como cumprimentar pessoas, como atender telefone, como falar educadamente. Secretária é a primeira pessoa que cliente vê quando chega na empresa, ele explicava. Vocês são o cartão de visitas da firma. Cartão de visitas da firma. Que responsabilidade bonita.
ser a primeira impressão que as pessoas tinham da empresa. Na segunda parte da aula, ele mostrou as máquinas de escrever. Estas são máquinas Remington, modernas, próprias para escritório, disse passando a mão carinhosamente numa delas. Vou ensinar vocês a digitar sem olhar para teclado, só sentindo as teclas com os dedos. Sentei na frente de uma máquina e coloquei os dedos onde ele mandou. Muito bem, Darcy, ele disse se aproximando. Seus dedos são delicados, próprios para este trabalho. Com treino, vai digitar muito bem. Dedos delicados, próprios para o trabalho. Eu estava nas nuvens de tanta felicidade. Durante toda a aula, eu ficava reparando no professor João, no jeito educado de falar, na paciência para explicar, no carinho com que tratava todas nós. Ele não fazia distinção entre as moças ricas e as mais simples, tratava todo mundo igual, com respeito. Quando terminou a aula, ele disse: Meninas, até quarta-feira. E lembrem, treinem em casa os exercícios de digitação que passei. Treinar em casa. Como é que eu ia treinar digitação em casa se nem máquina de escrever existia na nossa chácara? Saí de lá caminhando nas nuvens, mas também preocupada. Como é que ia esconder por 3 meses que estava fazendo o curso? Como é que ia treinar as lições? Como é que ia inventar desculpa para sair de casa 3 vezes por semana? E, principalmente, por que aquele professor João tinha mexido tanto comigo? Por que eu não conseguia parar de pensar nele, no jeito carinhoso que falava, nos elogios que fez? Na volta para casa, Rita percebeu minha cara diferente. E aí, dona Darcy, como foi o primeiro dia de aula? Foi bom, Rita. O professor é muito educado, paciente. Professor? Ela perguntou curiosa. É homem? É sim, professor João. Rita sorriu de um jeito malicioso. E como é esse professor João? Ah, Rita, é homem sério, educado, que sabe ensinar bem. Mas ela percebeu que tinha algo mais. Dona Darcy, a senhora está com cara de quem gostou do que viu. Gostou do que viu. Será que era tão óbvio assim? As aulas de quarta e sexta-feira foram passando, e cada dia eu ficava mais encantada com aquele mundo novo. Professor João era diferente de todos os homens que eu conhecia. Não gritava, não mandava, não tratava a gente como se fôssemos burras ou incapazes. Meninas, ele dizia com aquela voz calma dele, vocês têm muito potencial, só precisam de treino e confiança. Mulher que sabe datilografia e secretariado pode trabalhar em qualquer lugar. Banco, escritório de advocacia, consultório médico, repartição pública. Qualquer lugar. Ele falava como se o mundo inteiro estivesse aberto para nós. Na minha casa, o mundo da mulher cigana era pequeno. Casa, quintal, festa da família, igreja. Só. Na segunda semana de aula, ele começou a ensinar redação comercial. Secretária precisa saber escrever carta, relatório, ata de reunião. Explicava no quadro negro. A linguagem tem que ser correta, educada, mas não complicada demais. Eu prestava atenção em cada palavra. Em casa, eu só escrevia lista de compras e bilhetinho para a Rita. Ali, eu estava aprendendo a escrever carta importante, documento sério, coisa de gente grande. Darcy, ele me chamou depois de corrigir meu exercício. Sua letra é muito bonita e clara, e você escreve sem erro de português. Onde estudou? Meu coração disparou. Como é que ia explicar que aprendi a ler sozinha, com livros velhos que papai tinha guardado no sótão? Estudei em casa mesmo, professor. Minha família me ensinou. Não era mentira. Rita tinha me ajudado a melhorar a leitura, e mamãe sabia ler bem. Tinha me ensinado o básico. Sua família fez um bom trabalho. Ele sorriu. Você tem base excelente. Com essa facilidade que tem, pode chegar longe na profissão. Chegar longe na profissão. Para ele, eu podia ter futuro, podia crescer, podia ser alguém importante. Para minha família cigana, eu só podia ser esposa obediente e mãe dedicada. Na terceira semana, durante o intervalo da aula, professor João se aproximou da minha carteira. Darcy, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu fiquei nervosa. Pode sim, professor.
Você mora com a família? Moro sim, com meus pais na chácara. E eles apoiam você fazendo este curso? A pergunta que eu tinha medo de ouvir. Apoiam sim, menti. Acham importante eu aprender uma profissão. Que bom, ele disse satisfeito. Família que incentiva estudo da filha é família inteligente. Hoje em dia, mulher precisa ter profissão. Nunca se sabe o que vida reserva para a gente. Nunca se sabe o que vida reserva. Se ele soubesse que minha vida já estava toda decidida. Casamento em fevereiro, mudança para Porto Alegre, fim dos sonhos de ser secretária. Professor, perguntei curiosa, o senhor é casado? Ele ficou um pouco sem graça. Não, ainda não casei. Trabalho muito, dou aula em 3 lugares diferentes, não sobra tempo para namorar. Não sobra tempo para namorar. Homem solteiro de 28 anos, educado, trabalhador, que não tinha tempo para mulher. Que diferença do mundo cigano, onde homem de 28 anos já era considerado velho para casar. Mas pretendo casar um dia, ele continuou, quando encontrar uma moça especial, inteligente, que entenda a importância do trabalho e do estudo. Moça especial, inteligente. Será que ele achava que eu era assim? As outras alunas também gostavam dele. Conceição vivia falando, professor João é um príncipe, educado, paciente e elegante. Marlene suspirava. Se eu não fosse noiva, até tentava conquistar ele. Sandra ria. Vocês estão sonhando. Homem estudado como ele não vai olhar para moça simples como a gente. Moça simples como a gente. Se elas soubessem que eu era cigana, iam falar que homem como ele nem cumprimentava gente como eu. Na 4ª semana, ele começou a me dar atenção especial. Daraci, você já dominou bem a datilografia. Que tal tentar exercícios mais avançados? Me dava textos mais difíceis para copiar, cartas mais complicadas para redigir. Professor? Perguntei um dia. Por que o senhor me dá exercício diferente das outras meninas? Porque você tem facilidade natural, ele explicou. Seria desperdício não desenvolver seu potencial. Potencial. Facilidade natural. Ele via em mim coisas que nem eu sabia que tinha. Uma sexta-feira, no final da aula, ele me pediu para ficar um pouco. Daraci, posso conversar com você? As outras meninas foram embora e ficamos sozinhos na salinha. Tenho uma proposta para fazer, ele disse se sentando na carteira ao lado da minha. Conheço o dono de uma empresa aqui em Guarulhos que está precisando de secretária. Salário bom, ambiente respeitável, você tem perfil perfeito para a vaga. Eu quase caí da cadeira. Como assim, professor? É sério, Daraci. Você escreve bem, digita bem, tem boa apresentação, é educada, pontual. Qualquer patrão ficaria satisfeito com seu trabalho. Emprego de verdade, salário próprio, independência, era tudo que eu sonhava, mas também tudo que era impossível para mim. Professor, eu disse com voz trêmula, eu não sei se posso aceitar. Por quê? Ele perguntou surpreso. Problema de horário? De salário? Podemos conversar com seu patrão. Como explicar que o problema não era horário nem salário, mas sim tradição milenar? Como falar que mulher cigana não trabalha fora? Como contar que eu estava prometida em casamento e que em 2 meses ia morar no sul? É que minha família é muito tradicional, professor. Não sei se vão deixar eu trabalhar fora de casa. Era a verdade. Só não contei toda a verdade. Entendo, ele disse pensativo. Família tradicional mesmo tem essas resistências. Mas você é maior de idade, pode tomar suas próprias decisões. E mulher independente financeiramente tem mais liberdade para escolher seu futuro. Liberdade para escolher seu futuro. Se ele soubesse que meu futuro já estava todo escolhido pelos outros. Pensa no que conversamos, ele disse se levantando. Se decidir aceitar, me avisa que marco entrevista. E Daraci, você tem muito talento, seria pena desperdiçar isso. Seria pena desperdiçar isso. Caminhei para casa com essas palavras ecoando na cabeça. Tinha talento, tinha futuro, tinha chance de emprego, mas também tinha família, tradição, noivo prometido vindo do sul. Rita percebeu que eu cheguei diferente.
Que foi hoje, dona Daraci? Está com cara de quem recebeu notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Contei para ela sobre proposta de emprego do professor João. Meu Deus do céu! Ela exclamou. Chance de ouro, trabalho respeitável, salário próprio, independência. Mas Rita, eu disse desanimada, você sabe que é impossível. Papai nunca vai deixar. E tem o casamento vindo aí. Dona Daraci, Rita me olhou séria. Às vezes na vida aparecem oportunidades que não voltam mais. A senhora tem que pensar bem no que quer de verdade. O que eu queria de verdade era trabalhar, ser independente, escolher meu caminho. Mas também não queria magoar minha família, não queria decepcionar meus pais que me criaram com tanto carinho. E tinha outra coisa que eu não estava contando nem para Rita. Estava começando a gostar do professor João de um jeito diferente. Não era só admiração pelo professor, pelo homem educado. Era algo mais perigoso. Toda vez que ele se aproximava da minha carteira, eu sentia um arrepio. Quando ele sorria para mim, meu coração disparava. Quando ele elogiava meu trabalho, eu ficava nas nuvens por horas. Estava me apaixonando por ele, e isso complicava tudo ainda mais. Novembro chegou trazendo calor e uma confusão no meu coração que eu nunca tinha sentido. Cada aula era um tormento gostoso. Eu acordava ansiosa para chegar na salinha e ver professor João, mas também com medo de que ele percebesse o que estava acontecendo comigo. Bom dia, Daraci. Ele me cumprimentava com aquele sorriso que me derretia por dentro. Pronta para mais um dia de aprendizado? Eu respondia baixinho, com medo de que minha voz traísse o que eu estava sentindo. As outras alunas começaram a reparar que ele dava mais atenção para mim. Daraci, Conceição comentou durante o intervalo. O professor gosta muito de você, né? Sempre elogia seu trabalho, sempre te dá exercício especial. Ah, é porque ele acha que tenho jeito para a coisa, respondi fingindo naturalidade. Mas por dentro estava fervendo. Será que era só porque eu tinha jeito mesmo, ou será que ele também sentia alguma coisa? Uma quarta-feira, ele trouxe livro de português para eu levar emprestado. Daraci, este livro vai ajudar você a melhorar ainda mais sua escrita. Pode levar para casa e estudar com calma. Quando ele me entregou o livro, nossas mãos se tocaram por um segundo. Foi como se tivesse levado choque. Ele também pareceu sentir alguma coisa, porque ficou olhando para mim de um jeito diferente. Obrigada, professor. Consegui falar. Vou estudar direitinho. Tenho certeza que sim, ele disse. E parecia que queria falar mais alguma coisa, mas se segurou. Em casa, escondi o livro debaixo do colchão. Como é que ia explicar para a família que estava lendo livro emprestado por professor? À noite, quando todos dormiam, pegava a lanterna e lia escondida embaixo da coberta. Era livro sobre redação e gramática, mas para mim era tesouro. Porque tinha sido ele que me deu, porque ele tinha pensado em mim quando escolheu. Passava os dedos nas páginas imaginando que ele tinha tocado ali também. Na sexta-feira daquela semana, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Estava chuva forte na hora de sair da aula, e eu não tinha guarda-chuva. Daraci, professor João se ofereceu. Posso dar carona até sua casa? Tem o carro aqui na frente. Carona? Sozinha com ele no carro? Ah, professor, não precisa incomodar. Não é incômodo, ele insistiu. Com essa chuva, você vai chegar em casa ensopada. Aceitei porque não tinha como recusar sem parecer grosseria. Fomos até o carro dele, um Volkswagen azul bem cuidado. Ele abriu porta para mim entrar, como cavalheiro de filme. Durante o trajeto, conversamos pela primeira vez sobre coisas pessoais. Daraci, você tem namorado? Ele perguntou, olhando para a estrada. Meu coração quase saltou pela boca. Não tenho não, professor. Não era mentira. Igor era noivo prometido, não namorado escolhido por mim. Que bom, ele disse baixinho, e eu quase não escutei por causa da chuva no teto do carro. Quer dizer, é bom você estar concentrada nos estudos. Namorar às vezes atrapalha a carreira. E o senhor, professor, nunca namorou? Já namorei algumas moças, ele respondeu. Mas nunca encontrei alguém que entendesse minha dedicação ao trabalho. A maioria quer atenção em tempo integral. Atenção em tempo integral. Eu daria toda a atenção do mundo para ele,
mas não podia falar isso. Quando chegamos perto da minha casa, pedi para ele parar antes. É aqui mesmo, professor. Muito obrigada pela carona. Daraci, ele me chamou quando ia sair do carro. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Por que você sempre fica tensa quando pergunto sobre sua família? Tem algum problema em casa? Ele tinha percebido. Não, professor. É que minha família é muito fechada. Não gosta de estranhos. Entendo, ele disse. Mas você sabe que pode confiar em mim, né? Se precisar conversar sobre alguma coisa, estarei sempre aqui. Pode confiar em mim. Como eu queria poder contar toda a verdade. Contar que era cigana, que estava prometida, que estava se apaixonando por ele. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Daraci. Até segunda-feira. Entrei em casa flutuando. Rita percebeu na hora. Nossa, dona Daraci, a senhora está brilhando. Que foi que aconteceu? Contei sobre a carona, sobre a conversa. Ai, meu Deus! Rita suspirou. A senhora está apaixonada, né? Era inútil negar. Estou, Rita. Não queria, mas estou. E não sei o que fazer. E ele? Demonstra alguma coisa? Acho que sim. Hoje perguntou se eu tinha namorado, disse que era bom eu estar solteira. Opa! Rita animou. Homem não pergunta isso sem motivo. Mas aí voltava à realidade. Eu tinha motivo de sobra para estar solteira, só que era motivo que não podia contar. Na segunda-feira seguinte, professor João estava diferente comigo. Mais carinhoso, mais atencioso. Daraci, trouxe outro livro para você. Este é sobre correspondência comercial. De novo nossas mãos se tocaram na hora de pegar o livro. Professor, reuni coragem para perguntar: por que o senhor está me ajudando tanto? Empresta livro, me oferece emprego. Ele ficou um tempo em silêncio, pensando na resposta. Porque você é especial, Daraci. Tem inteligência, dedicação, elegância natural e... Ele parou, como se fosse falar algo importante. E porque gosto muito de você. Gosto muito de você. As palavras que eu queria ouvir e ao mesmo tempo tinha medo de escutar. Professor. Me chama de João quando estivermos sozinhos, ele pediu. Professor é muito formal para amigos. Amigos. Era só amizade ou era algo mais? Naquela tarde, ele pediu para eu ficar depois da aula de novo. Daraci. João, preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. Estou me sentindo confuso. Não deveria misturar trabalho com sentimentos, mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de pensar em você. Era exatamente o que acontecia comigo. João, consegui falar com voz trêmula. Eu também penso muito no Senhor. Mesmo? Ele se aproximou. Mesmo, confirmei. Daraci? Ele segurou minha mão delicadamente. Sei que sou mais velho. Sei que talvez sua família não aprove, mas gostaria muito de te conhecer melhor. Gostaria de namorar você. Namorar você. As palavras mais bonitas e mais impossíveis que eu já tinha escutado. João, eu disse com lágrimas nos olhos. Eu gostaria muito também. Mas é complicado. Por causa da sua família? É sim. Eles são muito tradicionais. Não sei como reagiriam. Então, vamos com calma, ele disse apertando minha mão. Devagar, com paciência. O importante é que gostamos um do outro, né? Eu balancei a cabeça, que sim. Não conseguia falar. Ele se inclinou e me deu um beijo no rosto bem de leve. Você é muito especial, Daraci. Vou conquistar sua família. Vou mostrar que sou homem sério, trabalhador, que vai cuidar bem de você. Vai cuidar bem de você. Se ele soubesse que em 2 meses eu estaria casada com outro... Saí de lá completamente perdida. Estava apaixonada. Ele estava apaixonado por mim, mas eu tinha noivo prometido chegando em dezembro. Como é que ia resolver essa situação? Rita percebeu meu estado. Aconteceu alguma coisa, dona Daraci? Ele disse que gosta de mim, Rita.
que quer me namorar. E a senhora? Quer também? Quero muito. Mas como? Igor chega mês que vem. Dona Daraci, Rita me olhou séria. Chegou hora de escolher. Ou conta a verdade para professor João e assume que é cigana prometida. Ou conta a verdade para a família e assume que está apaixonada por outro. Contar verdade. Era a única saída, mas também a mais perigosa. Qualquer verdade que contasse ia magoar alguém que eu amava. Dezembro chegou que nem tempestade. No dia 10, papai recebeu telegrama de Porto Alegre. Igor chega dia 15. Abraços, Pepe. 5 dias. Em 5 dias, meu noivo prometido estaria ali na nossa chácara, conhecendo sua futura esposa. Daraci! Mamãe me chamou toda animada depois de ler o telegrama. Chegou a hora! Vamos arrumar tudo para receber Igor direitinho. Você vai conhecer seu futuro marido. Meu futuro marido. Enquanto mamãe falava sobre preparativos, eu só conseguia pensar no João. Como é que ia olhar para outro homem, sendo que meu coração já pertencia a alguém? Mãe, tentei argumentar. E se eu não gostar dele? E se ele não gostar de mim? Mamãe riu como se eu tivesse falado a maior bobagem do mundo. Ai, Daraci, claro que vocês vão gostar um do outro. São da mesma família, mesma tradição. Igor é rapaz educado, trabalhador. Vai tratar você que nem princesa. Que nem princesa. Princesa em castelo que não escolheu, casada com príncipe que não conhece, vivendo conto de fadas que não é dela. A casa virou alvoroço. Mamãe matou 2 frangos, fez doce de leite, bolo de fubá, cocada. Papai mandou pintar o quarto que seria do Igor. Comprou roupa nova para toda a família. Temos que causar boa impressão, ele repetia. Igor vai ser genro, mas também vai ser sócio nos negócios. Sócio nos negócios. Tudo voltava sempre para negócio, para conveniência, para tradição. Nunca para amor, nunca para a felicidade da noiva. Na quinta-feira antes da chegada dele, tive minha última aula com João. Cheguei na salinha com o coração partido, sabendo que era a última vez que veria aqueles olhos carinhosos, aquele sorriso que derretia minha alma. Daraci. Ele percebeu que eu estava diferente. Está tudo bem? Você parece triste hoje. Como contar que estava triste porque nossa história estava chegando ao fim? Como explicar que em 3 dias estaria comprometida oficialmente com outro? João, consegui falar com voz trêmula. Preciso te contar uma coisa importante. Ele parou o que estava fazendo e veio sentar ao meu lado. Pode falar. Estou escutando. Respirei fundo e soltei. Eu sou cigana. Ele ficou em silêncio por um tempo, processando a informação. Cigana? Repetiu. Da comunidade que mora lá para os lados da sua casa? Isso mesmo, e tem mais. Minha voz falhou. Que mais, Daraci? Estou prometida em casamento desde pequena. Meu noivo chega sábado de Porto Alegre. Vamos casar em fevereiro. O silêncio que se fez foi pesado como chumbo. João ficou olhando para mim como se não estivesse acreditando no que ouvia. Prometida? Ele perguntou baixinho. Desde pequena? É tradição da nossa família. Os pais escolhem marido para a filha quando ela ainda é criança. Igor é meu primo, filho do irmão do meu pai. Viemos fazendo este curso escondida. Minha família não sabe. Meu Deus, Daraci! Ele passou as mãos pelos cabelos nervoso. Por que não me contou isso antes? Porque tinha vergonha e porque estava me apaixonando por você e não queria que acabasse. Você ama esse Igor? Não, nem conheço ele direito. Só vi foto e recebi algumas cartas formais. Mas a família espera que eu case, que seja esposa obediente. Comecei a chorar. João se levantou, andou pela sala, voltou, sentou de novo. Daraci, você tem 18 anos. É maior de idade. Pode tomar suas próprias decisões. Não é assim na família cigana, João. Se desobedeço, sou expulsa. Fico sem família, sem lugar para morar, sem nada. E se eu falar com seu pai? Se pedir sua mão em casamento? A esperança brotou no meu peito por um segundo. Você faria isso? Faria tudo por você, Daraci. Te amo.
Te amo. Primeira vez que alguém falou essas palavras para mim. Primeira vez que escutei declaração de amor de verdade. Mas, João, voltei à realidade. Você não entende como funciona. Meu pai nunca aceitaria. Para ele, você é gente de fora. Não conhece nossos costumes, nossa tradição e já tem compromisso assumido com a família do Igor. Então, o que fazemos? Ele perguntou desesperado. Vamos fugir. Você vem morar comigo, a gente se casa, começa a vida nova longe daqui. Fugir. A ideia me emocionou e me apavorou ao mesmo tempo. João, se eu fugir, nunca mais posso ver minha família. Viro morta para eles. E você? Você perderia emprego, seria mal visto na cidade. Todo mundo ia falar que roubou noiva cigana. Ele segurou minhas mãos com força. Não me importo com o que vão falar. Importo com você, com nosso amor. Daraci, me responde uma coisa. Você me ama? Amo, respondi sem hesitar. Amo mais que minha própria vida. Então é isso que importa. Amor verdadeiro é raro, Daraci. Não podemos jogar fora por causa de tradição, de opinião dos outros. Ele tinha razão, mas meu coração estava dividido. Como abandonar família que me criou com tanto carinho? Como decepcionar papai, que estava tão orgulhoso do genro que escolheu? Me dá uns dias para pensar, pedi. Depois que conhecer Igor, depois que ver como é, eu decido. João concordou, mas vi tristeza nos olhos dele. Está bem. Mas, Daraci, lembra que tem trabalho te esperando, tem futuro brilhante pela frente. Não joga tudo fora. Sábado chegou nublado, igual meu humor. Igor ia chegar no trem das 2 da tarde. Família inteira se arrumou. Papai de terno, mamãe de vestido bordado, eu de saia longa azul e blusa branca rendada. Está linda, minha filha, mamãe me elogiou. Igor vai ficar encantado. Encantado. E se ele ficasse encantado e eu sentisse nojo? E se ele fosse bonito, mas eu não conseguisse esquecer João? E se ele fosse gentil, mas eu não conseguisse amar? Na estação de trem, papai caminhava nervoso. Faz 5 anos que não vejo Igor. Deve estar um rapaz feito agora. Tio Pepe também estava ansioso. Menino cresceu trabalhando, aprendendo negócio. Vai ser marido exemplar para Daraci. Marido exemplar. Todo mundo sabia o que era bom para mim, menos eu. O trem chegou soltando fumaça, fazendo barulho de ferro velho. Alguns passageiros desceram. Senhor de chapéu, senhora com criança, moço de bigode. E então vi ele. Igor era alto, moreno, bonito mesmo. Usava terno claro, chapéu na cabeça, carregava mala de couro. Tinha jeito de homem sério, trabalhador, como papai tinha falado. Quando sorriu cumprimentando o tio Pepe, mostrou dentes brancos, alinhados. Igor, papai foi abraçar o sobrinho. Como cresceu! Está um homem feito! Tio Josias, Igor retribuiu o abraço. Como está bem? E essa é prima Daraci. Prima Daraci. Virou para mim e fez mesura respeitosa. Prima, muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Sua voz era grave, educada, mas formal demais. Como quem cumprimenta desconhecida, não futura esposa. Prazer, respondi baixinho, fazendo mesura também. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele tinha olhar inteligente, mas frio. Não senti nada. Nem borboleta na barriga, nem coração disparado, nem vontade de sorrir. Nada. Vamos para casa, papai anunciou. Sua tia preparou festa para celebrar sua chegada. Durante o trajeto, Igor contou sobre viagem, sobre negócios em Porto Alegre, sobre planos para nosso casamento. Prima Daraci vai adorar o Sul, ele disse se dirigindo a mim. Temos fazenda grande, casa confortável, vida tranquila longe da agitação da cidade. Vida tranquila longe da agitação. Prisão dourada longe de tudo que eu amava. Chegamos em casa e Igor foi direto elogiar tudo. A decoração, a comida, a hospitalidade. Rapaz educado mesmo, criado nos bons costumes. Mas quando sorria para mim, quando falava sobre nosso futuro, eu só conseguia pensar no João. Como é que ia casar com um homem que não despertava nenhum sentimento em mim? Como é que ia abandonar amor verdadeiro por casamento de conveniência? Os dias que se seguiram com Igor em casa foram os mais difíceis da minha vida.
Ele era exatamente como família tinha prometido: educado, trabalhador, respeitoso, bonito. Qualquer moça cigana ficaria feliz em casar com ele. Qualquer moça, menos eu. Prima Darassi. Ele me chamava sempre com formalidade. Gostaria de conhecer a propriedade? Saíamos para caminhar pela chácara, sempre acompanhados por mamãe ou tia, como mandava o costume. Ele me contava sobre as terras da família no sul, sobre os cavalos que criavam, sobre a casa que estava preparando para mim. É casa grande, prima, com 4 quartos, sala espaçosa, cozinha moderna. Mandei reformar tudo pensando no seu conforto. Casa grande para moça pequena que não queria estar lá. Ele tratava bem minha família, respeitava papai, ajudava nos negócios, elogiava a comida da mamãe. Todo mundo estava encantado. Que genro abençoado, as tias comentavam. Darassi teve sorte. Sorte de quem ganha presente que não pediu. Nas primeiras noites, Igor ficava na sala conversando com papai e tio Pepe sobre negócios. Eu ficava na cozinha ajudando mamãe, mas prestava atenção nas conversas. Josias, ele dizia, depois do casamento podemos fazer sociedade. Comprar gado aqui em São Paulo, levar para engordar no sul, vender com lucro. Sociedade. Nosso casamento era negócio entre famílias. Eu era peça do acordo comercial. Uma tarde, Igor pediu para conversar comigo em particular. Sentamos na varanda com mamãe observando da cozinha. Prima Darassi, ele disse sério, sei que este arranjo pode parecer estranho para você. Também é estranho para mim. Pelo menos ele era honesto. Mas quero que saiba, continuou, que pretendo ser marido respeitoso. Não espero amor imediato. Sei que isso cresce com tempo, com convivência. Igor, arrisquei perguntar, você já gostou de alguma moça? Ele ficou um pouco sem graça. Já sim. No sul tinha uma amizade, mas família não aprovou. Moça de fora não conhecia nossos costumes. Moça de fora que ele gostava de verdade, mas teve que deixar por causa da tradição, assim como eu estava deixando João. Será que Igor também estava sofrendo? E você, prima? Alguma vez sentiu interesse por algum rapaz? A pergunta me pegou desprevenida. Como responder? Mentir ou contar verdade? Igor, decidi ser honesta. Posso confiar em você? Claro, somos família agora. Eu conheci alguém, mas sei que é impossível. Ele não é do nosso meio. Igor ficou em silêncio por um tempo. Entendo, disse finalmente. Também passei por isso. É doloroso, mas às vezes temos que escolher entre coração e família. Ele entendia. Pela primeira vez senti que tinha alguém que compreendia meu sofrimento. Igor, você acha que fizemos escolha certa? Não sei, prima. Só sei que família é importante e que às vezes amor verdadeiro não é suficiente para vencer tradições. Tradições que separavam pessoas que se amavam e juntavam pessoas que não se conheciam. Enquanto isso, João estava tentando me encontrar. Rita me contou que ele apareceu na chácara 2 vezes perguntando por mim. Dona Darassi, ela sussurrou, ele está desesperado. Pergunta se a senhora está bem, se já tomou decisão. O que você disse? Que a senhora estava ocupada com visita da família. Ele entendeu que deve ser o noivo. Rita me olhou preocupada. Dona Darassi, o professor está sofrendo muito. Disse que espera por você, que não vai desistir. Não vai desistir. Enquanto Igor planejava nossa vida no sul, João sonhava com nosso futuro juntos. E eu no meio, partida entre 2 mundos. Uma noite, não aguentei mais. Esperei todo mundo dormir e saí escondida para encontrar João. Ele estava esperando na estrada, perto da nossa propriedade. Darassi, ele me abraçou forte. Estava morrendo de saudade. Como você está? Mal, João, muito mal. Comecei a chorar. Ele é bom rapaz, educado, respeitoso. Família está encantada, mas eu não consigo esquecer você. Eu também não consigo esquecer você, ele disse beijando minha testa. Não durmo, não como direito, só penso em nós 2. Darassi, vem comigo. Vamos embora desta cidade, começamos vida nova em outro lugar. João, você não entende. Se fugir,
viro morta para minha família. E Igor, ele não é vilão. É rapaz que também está cumprindo tradição, que também deixou amor de lado. Contei para ele sobre conversa que tive com Igor. Se ele também não quer este casamento, por que não fala com sua família? Porque homem cigano não desafiar tradição, seria desrespeito com pai, com ancestrais. Igor prefere sacrificar felicidade a envergonhar família. João ficou revoltado. Que tradição é essa que obriga pessoas a serem infelizes? Que costume é esse que proíbe amor verdadeiro? É assim que sempre foi, João. Assim que nossos bisavôs viveram, assim que nossos netos vão viver. Mas você pode quebrar essa corrente, pode ser primeira da sua família a escolher próprio destino. Ele segurou meus ombros. Daraci, tem emprego te esperando, tem futuro brilhante pela frente. Não joga tudo fora. Eu queria, meu Deus como queria. Queria pegar minha bolsinha, subir no carro do João e ir embora. Mas toda vez que pensava no rosto triste do papai, na decepção da mamãe, na vergonha que traria para a família... João, disse com o coração partido, me dá mais alguns dias? Preciso encontrar jeito de resolver isso sem magoar ninguém. Alguns dias, ele concordou. Mas Daraci, casamento está marcado para fevereiro. Tempo está acabando. Voltei para casa com alma dividida. Na cozinha, encontrei Igor tomando água. Prima, ele disse baixinho, posso perguntar onde estava? Meu coração gelou. Eu saí para tomar ar. Entendo, ele disse, mas percebi que desconfiou. No dia seguinte, Igor me chamou para conversa particular de novo. Prima Daraci, ele disse sério, percebo que está sofrendo. É por causa desse rapaz que conheceu? Não adiantava mentir. É sim, Igor. Estou muito confusa, muito triste. Ele te ama? Ama. E eu amo ele. E o que pretende fazer? A pergunta direta me surpreendeu. Não sei, Igor. Não sei como escolher entre amor e família. Ele ficou pensativo. Prima, posso fazer uma confissão? Também estou sofrendo. A moça que gostava no sul, ainda gosto dela. Então por que não volta para lá? Por que não casa com ela? Porque compromisso já foi assumido. Porque nossa família contou com este casamento. Porque homem de palavra não quebra compromisso. Homem de palavra que sacrifica felicidade por honra. Mulher obediente que sacrifica amor por tradição. Quantas gerações da nossa família viveram assim? Igor, tive uma ideia maluca. E se nós dois conversássemos com nossas famílias? E se explicássemos que podemos ser felizes com outras pessoas? Ele balançou a cabeça. Não vai funcionar, prima. Vão dizer que somos rebeldes, que perdemos o juízo, que foram influenciados por gente de fora. Gente de fora sempre levava a culpa quando o cigano questionava a tradição. Então o que fazemos? Perguntei desesperada. Casamos infelizes? Passamos vida inteira fingindo amor que não sentimos? Igor suspirou fundo. Não sei, prima. Também estou procurando resposta para essa pergunta. 2 jovens presos na mesma armadilha, 2 corações partidos pela mesma tradição. Será que não existia saída? Será que amor verdadeiro sempre tinha que perder para a convenção social? Janeiro passou voando e chegou fevereiro. O casamento estava marcado para o dia 20, já tinha convite impresso, vestido pronto, festa encomendada. Todo mundo falava sobre o grande dia, menos os noivos. Igor e eu vivíamos como 2 prisioneiros esperando execução. Nesse tempo, conseguia encontrar João mais algumas vezes escondida. Sempre de madrugada, sempre com medo de ser descoberta. Ele continuava insistindo para fugirmos juntos. Daraci, não aguento mais te ver assim. Você está definhando, perdendo peso, perdendo alegria. Isso não é vida. Era a verdade. Estava magra, pálida, sem apetite. Mamãe achava que era nervoso de noiva. É normal, Daraci. Toda moça fica ansiosa antes do casamento. Se ela soubesse que eu estava ansiosa para fugir, não para casar. Igor também percebeu meu estado. Prima, você precisa se alimentar melhor. Está muito magra. Até ele estava preocupado com a noiva que não queria. Uma tarde de terça-feira, 10 de fevereiro, aconteceu o que eu mais temia.
Tinha combinado de encontrar João na pracinha perto da igreja. Fazia tempo que não nos víamos e eu estava desesperada para ouvir palavras de carinho, para sentir abraço de quem me amava. Daraci. Ele me recebeu com um beijo no rosto. Como está, meu amor? Amor. Palavra que Igor nunca tinha falado para mim. Estou mal, João, muito mal. Não sei mais o que fazer. Sentamos no banco da praça, debaixo de uma árvore grande. Não tinha quase ninguém por ali, só alguns passarinhos cantando nos galhos. João segurou minha mão. Daraci, falta só 10 dias para seu casamento. Você precisa decidir agora. João, se eu fugir com você, minha família nunca vai me perdoar. Nunca mais vou poder ver papai, mamãe. E se você casar com Igor, nunca mais vai me ver. Qual dor é pior? Ele tinha razão. As duas escolhas doíam, mas de jeitos diferentes. João, me dá até domingo? No domingo decido de vez. Está bem, meu amor. Mas Daraci... Ele me beijou de leve nos lábios. Te amo mais que minha própria vida. Lembra disso. Primeiro beijo da minha vida. Leve, carinhoso, gostoso, bem diferente dos beijos que via nos filmes. Este era real, era meu, era amor de verdade. Também te amo, João, mais que posso explicar. Ficamos ali abraçados, sem pressa, aproveitando talvez últimos momentos juntos. Quando me preparava para voltar, ouvi voz conhecida. Daraci? Daraci? É você? Meu sangue gelou. Era Ianca, minha prima fofoqueira, que apareceu na pracinha com duas amigas. Ela nos viu abraçados, viu João beijando minha testa na despedida. Oi, prima! Ela veio se aproximando com cara curiosa. Que coincidência te encontrar aqui! E quem é este rapaz? João percebeu meu desespero. Com licença, senhoritas. Preciso ir embora. Saiu rápido, mas Ianca já tinha visto tudo. Daraci, ela disse com vozinha de quem estava adorando a situação. Quem era aquele homem? Por que estavam se abraçando? Ah, Ianca, é só um conhecido. Conhecido que beija sua testa? Que segura sua mão. Daraci, você está namorando. Não estou não, Ianca. Não fala bobagem. Mas ela já estava com aquele brilho no olho de quem descobriu segredo grande. Prima, você está noiva do Igor. Como pode estar com outro homem 10 dias antes do casamento? Tentei convencer ela a não falar nada. Ianca, por favor, não foi nada demais. Só conversa. Conversa com beijo e abraço. Daraci, isso é traição. Tenho obrigação de contar para tio Josias. Obrigação. Para ela era obrigação destruir minha vida. Ianca, pelo amor de Deus, se você contar, vai dar confusão terrível. Igor vai cancelar casamento, família vai ficar envergonhada. Deveria ter pensado nisso antes de trair seu noivo, ela disse, se achando dona da razão. Mulher séria não faz essas coisas. Saiu dali correndo, com certeza ansiosa para espalhar fofoca. Voltei para casa com o coração disparado. Rita percebeu meu desespero. Que foi, dona Daraci? A senhora está branca como papel. Contei sobre encontro com Ianca. Ai, meu Deus! Rita se desesperou. Essa menina não presta. Vai espalhar por toda a comunidade. E espalhou mesmo. No mesmo dia, de tardinha, papai chegou em casa com cara de poucos amigos. Daraci! Ele me gritou da varanda. Vem aqui agora! Nunca tinha visto papai tão bravo. Cheguei na sala tremendo. Igor estava lá, sentado no sofá com cara séria. Papai andava de um lado para outro, nervoso. Daraci, ele começou com voz dura. Sua prima Ianca veio aqui contar uma história que não quero acreditar. História que não quero acreditar, mas que ia ter que acreditar porque era verdade. Ela disse que te viu na praça abraçada com um homem estranho, beijando, se agarrando. Papai estava com as veias do pescoço saltando de tão bravo. Fala para mim que isso é mentira. Olhei para Igor. Ele estava me observando com tristeza, não com raiva. Sabia que eu era incapaz de mentir naquela situação. Papai, disse com voz trêmula. Posso explicar? Explicar o quê?
Papai explodiu. Que está traindo o noivo há 10 dias do casamento, que está envergonhando nossa família, que está jogando nossa honra no lixo. Nunca tinha ouvido papai falar assim comigo. Igor se levantou. Tio Josias, posso conversar com prima Daraci em particular? Para quê, Igor? Para ouvir mais mentiras? Não, tio, para entender melhor situação. Papai saiu da sala bufando. Igor sentou perto de mim. Daraci, é esse professor do curso que você estava fazendo escondida? Ele sabia do curso. Como você descobriu? Rita contou ontem. Estava preocupada com você. Rita tinha contado para salvar minha pele, para Igor entender meu sofrimento. É ele mesmo, confirmei. O professor João. Você ama ele? Amo muito, Igor. E ele te ama? Ama, quer casar comigo. Igor ficou em silêncio por um tempo. Daraci, agora entendo seu sofrimento. É o mesmo que senti quando tive que deixar Clarice no sul. Clarice, nome da moça que ele amava. Igor, perguntei desesperada. O que vamos fazer? Papai está furioso, família toda vai saber. Vou conversar com meu pai e com tio Josias. Ele disse calmo. Vou explicar situação. Explicar como? Que descobri que você tem compromisso amoroso com outra pessoa. Que não seria justo obrigar casamento nessas condições. Não acreditei no que estava ouvindo. Você faria isso por mim? Faria, prima, porque entendo dor de amar e não poder ficar com pessoa amada, e porque você não merece ser infeliz vida inteira. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas Igor, sua família vai ficar brava. Vão dizer que você foi rejeitado. Vou assumir responsabilidade. Vou dizer que fui eu quem cancelei casamento. Mas por quê? Porque percebi que nós dois merecemos chance de ser felizes com quem amamos de verdade. Naquela noite, Igor conversou com papai, tio Pepe, toda a família. Ouvi vozes alteradas na sala, discussão acalorada. Mamãe veio no meu quarto chorando. Daraci, que vergonha! Igor cancelou o casamento, disse que vocês não combinam. Não combinam. Era verdade, mas doía ouvir. Agora o que vamos fazer com festa pronta, convites distribuídos, vestido comprado? Mamãe estava desesperada. Todo mundo vai falar que nossa filha foi rejeitada. Rejeitada. Era melhor que família pensasse isso do que soubesse toda a verdade. Igor veio se despedir no dia seguinte. Prima, vou voltar para Porto Alegre. Vou tentar reconquistar Clarice. E se ela não quiser mais? Pelo menos vou tentar. E você? Vai atrás do seu professor? Não sei, Igor. Agora a família está brava comigo, envergonhada. Daraci, ele segurou minhas mãos. Às vezes a gente tem que escolher entre agradar família e ser feliz. Vida é curta demais para desperdiçar com infelicidade. Escolher entre agradar família e ser feliz. Era isso mesmo que eu tinha que fazer. Depois que Igor foi embora, a casa ficou um velório. Papai não falava comigo, só olhava com cara de decepção. Mamãe chorava escondida, com vergonha de ter filha rejeitada pelo noivo. As tias vinham visitar e sussurravam na cozinha sobre o escândalo. Coitada da Daraci, ouvia elas falando. Deve ter feito alguma coisa errada para Igor desistir do casamento assim. Moça mal educada sempre dá problema, tia Carminha comentava. Josias deveria ter vigiado melhor a filha. Mal educada. Era assim que família estava me vendo agora, como moça problema que envergonhou todo mundo. Rita era a única que me consolava. Dona Daraci, ela sussurrava quando estávamos sozinhas. Não escuta essas maldades. A senhora fez certo em não casar sem amor. Mas Rita, olha como família está sofrendo. Papai mal olha na minha cara. Era verdade. Papai, que sempre me tratou como princesa, agora mal dirigia a palavra para mim. Quando cruzávamos na cozinha, ele desviava o olhar. Quando eu tentava ajudar nos negócios dos cavalos, ele mandava eu ir cuidar de coisa de mulher. Daraci, mamãe me chamou numa tarde. Preciso saber, você fez alguma coisa errada com Igor? Por isso ele desistiu? Como explicar que Igor tinha sido cavalheiro, que tinha me libertado por generosidade? Não fiz nada errado, mãe.
Igor é rapaz honrado. Só percebeu que não éramos feitos um para outro. Mas como se vocês nem tentaram se conhecer direito? Às vezes a gente sabe na primeira conversa, mãe. Mamãe suspirou fundo. Agora vai ser difícil arranjar outro casamento para você. Moça rejeitada não é boa propaganda. Rejeitada. A palavra que ia me perseguir pelo resto da vida na comunidade cigana. Uma semana depois do escândalo, João apareceu na nossa propriedade. Rita veio me chamar apavorada. Dona Daraci, o professor está lá na porteira pedindo para falar com seu pai. Meu coração quase saiu pela boca. O quê? Ele veio aqui? Corri até a janela e vi João conversando com papai na entrada. Estava de terno, cabelo penteado, postura respeitosa. Papai ouvia com cara fechada, mas pelo menos estava ouvindo. Rita, implorei, vai escutar o que eles estão falando. Ela foi sorrateiramente até perto da porteira e voltou com notícias. Dona Daraci, ele pediu para conversar com seu pai. Disse que tem proposta séria para fazer. Proposta séria. João estava pedindo minha mão em casamento. A conversa durou meia hora. Papai gesticulava, João explicava calmamente. Às vezes papai balançava a cabeça negando, às vezes João insistia educadamente. Mamãe também apareceu para participar da conversa. Quando terminou, João foi embora e papai entrou em casa com cara de poucos amigos. Daraci, ele me gritou, vem aqui agora. Cheguei na sala tremendo. Papai estava andando de um lado para outro nervoso. Então era isso, ele começou. Você estava namorando escondido, por isso Igor desistiu do casamento. Papai, posso explicar? Explicar o quê? Que me enganou? Que fingiu ser moça direita enquanto se encontrava com um homem estranho? Nunca tinha visto papai tão magoado. Ele não é homem estranho, papai. É professor João, homem sério, trabalhador. Professor! Papai cuspiu a palavra. Gente de fora que não conhece nossos costumes, que não tem família, não tem tradição. Mas, papai, ele tem profissão respeitável, ganha bem, me trata com carinho. Carinho, papai interrompeu. E respeito, e consideração pela família da moça, homem direito pede permissão antes de namorar. Papai tinha razão nesse ponto. João deveria ter pedido permissão antes. Mas eu que não deixei, com medo da reação da família. Ele veio pedir permissão agora, tentei argumentar. Veio pedir casamento. Depois que já envergonhou nossa filha, depois que já fez escândalo, isso não é procedimento de homem sério. Mamãe entrou na conversa. Daraci, esse professor sabe que você é cigana? Sabe sim, mãe. Contei tudo para ele. E mesmo assim quer casar? Quer. Diz que me ama do jeito que sou. Amor, papai gritou. Amor não enche barriga, não paga conta, não dá segurança. Para papai, casamento era negócio, não romance. Esse homem tem dinheiro, tem propriedade, tem futuro garantido? Tem profissão, papai. É professor em 3 lugares, ganha bem. Professor ganha miséria. Como é que vai sustentar esposa? E se você engravidar? Como é que vai criar filho? Sustento. Futuro financeiro. Segurança material. Era isso que importava para a família, não felicidade da filha. Josias, mamãe interveio, o que ele propôs exatamente? Quer casar com Daraci, diz que podem morar na cidade, que ela pode continuar trabalhando se quiser, que vai respeitar nossa família. E você, o que respondeu? Perguntei ansiosa. Que vou pensar? Mas Daraci, papai me olhou sério. Se aceitar este casamento, você sai da proteção da família cigana. Vira mulher de gente de fora. Se der errado, não pode voltar chorando aqui. Sair da proteção da família cigana. Era ameaça ou libertação? Naquela noite, não dormi. Ficava pensando nas palavras do papai. Se casasse com João, estaria escolhendo vida diferente, mundo diferente. Não teria mais apoio da comunidade cigana, não teria mais rede de proteção da família. Por outro lado, teria amor verdadeiro, trabalho próprio, escolhas próprias. Seria independente, livre para tomar decisões. Rita percebeu meu tormento. Dona Daraci, a senhora já sabe o que quer, né?
Sei, Rita, quero ficar com João, mas tenho medo. Medo de quê? De estar fazendo escolha errada. E se não der certo? E se João se cansar de mim? E se eu não conseguir ser feliz longe da família? Dona Daraci. Rita sentou na beira da cama. A senhora lembra o que me falou no primeiro dia de aula? Que sonhava em ser secretária, em trabalhar num escritório bonito? Lembro. Pois esse sonho continua possível se casar com o professor João. Mas se voltar para a vida cigana tradicional, nunca mais vai poder sonhar. Ela tinha razão. Com João eu podia ser secretária, trabalhar, estudar, crescer. Na vida cigana tradicional, só podia ser dona de casa obediente. No dia seguinte, papai me chamou para a conversa final. Daraci, pensei muito sobre a proposta desse professor. Não gosto da situação, mas vou deixar você escolher. Pode escolher mesmo, papai? Pode, mas com condições. Se escolher ele, você assume total responsabilidade. Se der errado, não venha me pedir ajuda. Se ele te abandonar, não vem chorar na minha porta. Era duro, mas era a chance de ser livre. E se der certo, papai? Se formos felizes? Se der certo, papai suavizou o olhar, e você provar que fez escolha acertada, aí conversamos sobre perdão. Perdão. Pelo menos não era rompimento definitivo. Papai, decidi na hora, aceito casar com João. Tem certeza absoluta? Tenho. Amo ele e ele me ama. E prometo que vou ser feliz. Papai balançou a cabeça, resignado. Então vou mandar chamar esse professor. Vamos acertar detalhes desse casamento. João recebeu o recado no mesmo dia. Veio correndo para nossa chácara, todo animado. Daraci, seu pai aceitou nossa união. Aceitou com condições, expliquei. Mas aceitou. Não importa as condições, ele me abraçou. Importa que vamos ficar juntos. Sentimos que finalmente amor tinha vencido tradição. Que coragem tinha vencido medo. Que futuro estava aberto para nós dois. O casamento foi marcado para março de 1970. Nada parecido com a festa grande que ia ter com Igor. Desta vez, seria cerimônia simples, só família próxima, na igreja da cidade. Papai deixou claro. É casamento de última hora, não festa de princesa. Festa de princesa ou não, eu estava nas nuvens. Ia casar com um homem que me amava de verdade. João vinha todo dia na chácara para conversar com papai, ajudar nos preparativos, mostrar que era genro sério. Seu Josias, ele dizia respeitoso, prometo cuidar bem da Daraci. Ela vai ter casa digna, comida na mesa, roupa decente e, se Deus permitir, netos bonitos para o Senhor. Papai ouvia calado, mas percebi que estava gostando do João. Difícil não gostar. Ele era educado, trabalhador, falava bem, respeitava nossos costumes. Pelo menos não é vagabundo, papai comentou com mamãe. Era elogio vindo dele. A maior dificuldade foi convencer a comunidade cigana a aceitar casamento. As famílias mais tradicionais acharam escândalo. Josias perdeu juízo, diziam. Está entregando filha para gente de fora. Deixa falarem, papai respondeu com dignidade. Daraci é minha filha, decisão é minha. Por dentro sei que doía nele ouvir críticas, mas estava me defendendo. Mamãe ficou dividida. De um lado queria minha felicidade, do outro sofria com fofocas das vizinhas. Daraci, ela me perguntou chorando, você tem certeza que vai ser feliz longe da nossa tradição? Tenho sim, mãe. João me ama de verdade. Não vou ser só dona de casa obediente. Vou trabalhar, estudar, crescer junto com ele. Mas filha, mulher que trabalha fora sofre preconceito. Vão dizer que marido não consegue sustentar casa. Mãe, mundo está mudando. Mulher moderna pode trabalhar e ser respeitada. Era 1970. Movimento feminista estava crescendo. Mulheres conquistando espaço. Eu queria fazer parte dessa mudança. João me ajudou a arrumar emprego numa empresa de contabilidade no centro de Guarulhos. Daraci vai ser secretária do contador-chefe. Ele me contou orgulhoso. Salário bom, ambiente respeitável, chance de crescer na profissão. Secretária do contador-chefe. Era mais do que eu sonhava. João, você tem certeza que eu vou dar conta?
Tenho certeza absoluta. Você é inteligente, dedicada, escreve bem, digita bem, vai se dar muito bem. A semana antes do casamento foi correria. João alugou casinha pequena, mas arrumadinha perto do centro da cidade. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. É simples, ele disse, mas é nossa, e com o tempo vamos melhorando. Nossa. Palavra bonita de ouvir. Casa nossa, futuro nosso, vida nossa. Mamãe me ensinou últimas coisas de dona de casa. Dar a si. Homem gosta de comida gostosa, casa limpa, roupa passada. Mesmo trabalhando fora, não pode descuidar das obrigações de esposa. Obrigações de esposa. Mesmo casando por amor, ainda tinha que cumprir papel tradicional de mulher. Mas João tinha prometido que ia ajudar em casa, que não era só obrigação minha. Rita estava animadíssima com o meu casamento. Dona Daraci, a senhora vai ser feliz. Professor João é homem bom, vai cuidar bem da senhora. Rita, vou sentir muita saudade sua. Você foi minha melhor amiga nessa vida toda. A senhora vai bem, dona. E quando tiver filho, eu venho ajudar se precisar. Filho. João e eu já conversávamos sobre ter filhos. Ele queria 2, menino e menina. Eu queria 3, 2 meninos e uma menina. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Acordei cedo, nervosa, mas feliz. Mamãe me ajudou a vestir o vestido simples que compramos. Branco, na altura do joelho, manga comprida, decente, mas moderno. Está linda, minha filha, mamãe disse com lágrimas nos olhos. Que Deus te faça muito feliz. Obrigada, mãe, por tudo, por ter me criado, me educado, me dado amor. Na igreja tinha pouca gente. Papai, mamãe, alguns tios e primos, colegas do curso de datilografia, amigos do João. Nada da festa grande cigana, mas estava bom assim. Era casamento do coração, não da tradição. João estava lindo de terno escuro, gravata azul, cabelo penteado com brilhantina. Quando me viu entrando na igreja no braço do papai, sorriu de uma maneira que derreteu meu coração. Quem entrega esta mulher a este homem? Perguntou o padre. Eu entrego, papai respondeu com voz embargada. Sabia que estava me entregando para mundo diferente, para a vida que ele não entendia completamente. João, padre perguntou, aceita Daraci como legítima esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, ele respondeu firme, olhando nos meus olhos. Daraci, aceita João como legítimo esposo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, respondi com voz trêmula de emoção. Pelo poder que me confere a Santa Igreja, declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a esposa. João me beijou delicadamente, respeitoso, mas cheio de amor. Primeiro beijo como marido e mulher. Saímos da igreja sob chuva de arroz. Rita atirou mais que todo mundo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Conceição e as outras colegas do curso gritaram, Viva a nova secretária! Papai apertou a mão do João. Cuida bem da minha filha. A festa foi na nossa casinha nova. João tinha preparado tudo. Sanduíches, docinhos, refrigerante, até bolo pequenininho. Desculpa não ter festa grande, ele pediu. Quando a situação melhorar, fazemos festa de verdade. João, eu disse beijando seu rosto, esta festa é perfeita. É nossa, é com amor. É tudo que eu queria. De noite, quando todos foram embora, ficamos sozinhos pela primeira vez. Eu estava nervosa. Moça cigana era criada com muito pudor sobre intimidade. João, disse tímida. Não sei bem como. Nunca. Eu sei. Ele me acalmou. Vamos com calma, sem pressa. Temos vida inteira pela frente. Ele foi carinhoso, paciente, respeitoso. Me fez sentir amada, desejada, mas sem pressão. Era diferente de tudo que imaginava sobre noite de núpcias. Na segunda-feira seguinte, comecei a trabalhar na empresa de contabilidade. Esta é nossa nova secretária. Seu Mário, o contador-chefe, me apresentou para a equipe. Daraci, recém-casada, vai cuidar da correspondência e arquivo. Secretária.
Finalmente era secretária de verdade. Sentada numa mesa bonita, com máquina de escrever nova, telefone, agenda, usando roupa elegante, sapato de salto, cabelo penteado moderno. Como se sente? João me perguntou quando voltei do primeiro dia de trabalho. Realizada, respondi, como se tivesse nascido para isso. E nasceu mesmo. Tenho orgulho da minha esposa secretária. Minha esposa secretária. João tinha orgulho de ter mulher que trabalhava, que era independente. Diferente dos homens ciganos que tinham vergonha de mulher que trabalhava fora. Aos poucos, fui me adaptando à vida de mulher casada e trabalhadora. De manhã acordava, fazia café, arrumava a casa rapidinho, ia trabalhar. De tarde voltava, fazia jantar, lavava roupa. João ajudava quando podia. Daraci, ele disse uma noite, você é a mulher mais forte que conheço. Trabalha fora, cuida de casa, ainda tem energia para conversar comigo. É porque sou feliz, João. Mulher feliz tem energia para tudo. 3 meses depois do casamento, descobri que estava grávida. João! Corri contar para ele. Vamos ter filho! Ele me pegou no colo, rodou pela sala. Vamos ser papai e mamãe. Papai e mamãe. Nossa família estava crescendo, nosso amor estava se multiplicando. O futuro estava chegando, cheio de promessas e possibilidades. Hoje, aos 74 anos, sentada aqui na minha casinha simples em Guarulhos, olho para trás e vejo que fiz as escolhas certas. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi certo. João e eu ficamos casados por 45 anos. Ele morreu em 2015, aos 73 anos, de problema no coração. Até o último dia, me tratou como princesa. Me amou como no primeiro encontro naquela salinha de datilografia. Saudade dele dói no peito toda manhã quando acordo e ele não está mais ao meu lado. Tivemos 2 filhos lindos. Roberto nasceu em 1971, hoje é engenheiro, casado, me deu 3 netos. Rosana nasceu em 1973, é professora como o pai sempre quis ser, também casada, me deu 2 netas. 5 netinhos que são alegria da minha vida. Roberto se formou na mesma faculdade onde João dava aula. Vô me inspirou a estudar, ele sempre diz. Rosana seguiu carreira de educação. Vó me ensinou que mulher pode ser o que quiser, ela fala orgulhosa. Trabalhei como secretária por 30 anos. Comecei na empresa de contabilidade, depois fui para escritório de advocacia, terminei na prefeitura como secretária executiva. Me aposentei em 2000, aos 50 anos, com salário bom, respeitada por todos. Consegui comprar nossa casa própria em 1985. Casinha simples, mas nossa, quitada com meu trabalho e do João. Daraci, ele dizia orgulhoso, nossa casa foi comprada com dignidade, com trabalho honesto nosso. João virou diretor da escola onde dava aula. Homem respeitado na educação, querido pelos alunos. Sempre me incentivou a estudar mais. Fiz curso de inglês, curso de informática, até aprendi a mexer no computador aos 60 anos. A família cigana? Ah, essa história teve final feliz também. Papai demorou uns anos para se acostumar, mas quando viu que João cuidava bem de mim, que éramos felizes, que demos netos bonitos para ele, foi amolecendo o coração. Daraci, ele me disse quando Roberto nasceu, acho que você escolheu certo. Este genro vale mais que muito cigano que conheço. Era o perdão dele, a aceitação final. Mamãe se encantou com João desde o primeiro neto. Que genro atencioso, ela falava para as vizinhas. Traz Daraci toda semana para me visitar. Nunca esquece meu aniversário. Trata a gente como família. Igor? Esse também teve final feliz. Voltou para Porto Alegre, reconquistou Clarice, casou com ela. Tiveram 3 filhos, viraram família próspera. Vez ou outra, a gente se correspondia por carta. Prima Daraci, ele escreveu uma vez, obrigado por ter me dado coragem para lutar pela minha felicidade também. A comunidade cigana aos poucos foi me aceitando de volta. Quando viram que não abandonei minhas raízes completamente, continuei respeitando família, ensinei tradições ciganas para meus filhos, pararam de me ver como traidora. Daraci abriu caminho, ouvi uma tia comentando anos depois.
Mostrou que dá para casar por amor e continuar sendo boa filha, boa mãe, boa pessoa. Outras meninas ciganas seguiram meu exemplo. Foram estudar, trabalhar, escolher maridos. Não todas, porque tradição é forte, mas algumas. E isso já foi progresso. Rita continuou trabalhando conosco até casar. Virou comadre dos meus filhos, amiga da vida toda. Dona Daraci, ela me disse no casamento dela, a senhora foi a primeira mulher que vi lutar pelos sonhos. Me ensinou que vale a pena correr atrás da felicidade. O curso de datilografia? Professor João continuou dando aula lá por anos. Muitas das minhas colegas conseguiram emprego bom, se casaram bem, tiveram vida melhor. Conceição virou secretária de banco. Marlene trabalhou na prefeitura. Todas lembram com carinho daquele tempo. Daraci foi corajosa. Conceição me disse numa reunião de ex-alunas. Enfrentou família tradicional para seguir coração. Inspirou todas nós. Ser inspiração para outras mulheres foi uma das coisas que mais me orgulhou na vida. Mostrar que dá para respeitar família e ainda assim fazer escolhas próprias. Que amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Os netinhos adoram ouvir história da vovó cigana. Vó, eles perguntam, conta de novo como você fugiu para fazer curso escondido. Para eles sou heroína de aventura, mulher corajosa que enfrentou o mundo inteiro por amor. Vó era rebelde. Pedrinho, neto de 12 anos, fala para amigos da escola. Ela desobedeceu família inteira para casar com vovô, rebelde. Palavra que assustava antigamente, hoje é elogio. Que conselho dou para vocês meninas que estão me escutando? Primeiro, família é importante, mas felicidade também é. Não joguem felicidade fora só para agradar outros. Segundo, estudem. Estudem muito. Mulher que tem estudo tem escolha. Mulher sem estudo só tem obediência. Terceiro, trabalhem. Tenham profissão. Tenham independência financeira. Marido bom é bênção, mas dinheiro próprio é segurança. Quarto, amem de verdade. Não casem só por conveniência, por pressão, por medo de ficar sozinha. Amor verdadeiro existe, vale a pena esperar por ele. E quinto, sejam corajosas. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. Eu tinha medo de decepcionar família, medo de ser rejeitada, medo de não dar certo. Mas fiz mesmo assim. Hoje sei que medo faz parte da vida. Quem nunca tem medo nunca cresce, nunca aprende, nunca conquista nada importante. Medo é sinal de que estamos saindo da zona de conforto, indo atrás de coisa grande. Se tivesse que viver de novo, faria tudo igualzinho. Enfrentaria a família de novo, lutaria pelo João de novo, trabalharia a vida toda de novo. Porque fui feliz, muito feliz. Claro que tive momentos difíceis. Casamento não é só romance, é trabalho também. Teve briga, teve desencontro, teve dificuldade financeira, mas sempre com amor, com companheirismo, com respeito mútuo. Daraci, João me disse poucos dias antes de morrer. Obrigado por ter sido corajosa. Se você não tivesse enfrentado sua família, nunca teríamos conhecido amor verdadeiro. Corajosa. Ele me via como mulher corajosa até o fim. Agora sou viúva, mas não solitária. Tenho filhos presentes, netos carinhosos, amigas verdadeiras. Moro sozinha, mas não me sinto sozinha. Tenho memórias bonitas, orgulho da vida que construí. Às vezes passo em frente da empresa onde trabalhei, da escola onde João dava aula, da pracinha onde nos encontrávamos escondido, e sorrio. Sorrio porque valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de medo valeu a pena. Meninas, amor verdadeiro existe. Sonho realizado existe. Felicidade é possível. Mas nada disso vem de graça. Tem que lutar, tem que ser corajosa, tem que fazer escolhas difíceis. Eu escolhi amor, em vez de tradição. Escolhi liberdade, em vez de segurança. Escolhi felicidade, em vez de aprovação. E não me arrependo de nada. Vocês também podem escolher.